Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você tem rosas do deserto que não florescem de jeito nenhum, você não sabe o que fazer? Então vou te dizer nesse vídeo agora aqui o que é que pode estar acontecendo e o que você pode fazer para solucionar esse problema. Fica ligado até o final. Se você é novo aqui no canal, não deixe de clicar no botão de se inscrever, se inscreve no canal e marca o sininho para o YouTube sempre te avisar quando a gente publicar novos vídeos por aqui, para você não perder nenhum. E você pode ainda ajudar o canal se tornando membro. Clica no botão de seja membro aqui e dê esse suporte pra gente. Gente, olha, todo mundo quer que suas rosas do deserto produzam flores, é ou não é? Só que é comum eu ver nos comentários aqui, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, de pessoas dizendo que eu já fiz de tudo, minha rosa do deserto não floresce, né? O que é que eu posso fazer, professor? Me ajuda? Então eu vou te ajudar nesse vídeo aqui a entender, ajudar você a parar de se frustrar e você compreender o que é que pode estar acontecendo e o que você pode fazer, se for o caso, para solucionar este problema, tá bom? Bom, gente, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a rosa do deserto ela precisa de algumas condições básicas para criar um ambiente favorável para a floração dela, tá? Primeira coisa que é básica é a exposição ao sol. Então, muita gente cultiva a rosa do deserto sem tomar muito sol, não tem um local assim para ela ficar exposta ao sol e aí já é um problema. Rosa do deserto que fica na sombra, geralmente ela fica com aquelas folhas bem verdes, brilhosas, os galhos eles ficam maiores, mais compridos, vai ficando estiolada e a planta dificilmente floresce. Por que ela fica estiolada? Porque quando a planta está na meia sombra, na sombra, ela tem um mecanismo hormonal para fazer esses galhos crescerem, ficar compridos para buscar sol. Ela está justamente buscando sol. Tá? E aí quando acontece de ela ficar na sombra, ela faz isso para buscar esse sol que ela precisa. Se você fornece o sol que ela precisa, não vai ter esse problema, ela não vai ficar tão estiolada assim. Então a condição de sol já é fundamental, já verifica se você está fornecendo aí pelo menos 5 a 6 horas de sol por dia para sua rosa do deserto. Uma outra coisa muito importante é a adubação. Se você não gosta de adubar plantas, é melhor começar a rever os seus conceitos, porque sim, tem que adubar, porque olha, com o tempo, os nutrientes que existem no substrato, eles vão acabando, eles vão esgotando. E aí, essa planta não tem mais de onde tirar. Então, a planta sem nutrientes minerais, ela dificilmente vai conseguir produzir flor. Então, está faltando cálcio, está faltando fósforo. Então, essa planta ela não vai florescer. Ela vai ficar ali, sobrevivendo só com a água que você fornece ali, com os poucos nutrientes que ainda devem ter, mas ela não vai ter aquele aporte nutricional para produzir flores, porque a flor ela requer muita energia da planta. A planta, quando ela está produzindo flor, ela está gastando bastante energia. Então, se não tem essa energia, como é que ela vai produzir flor? Então, a adubação é fundamental. E a adubação assim para a rosa do deserto, que é aquela mais favorável à floração, é sempre aquela que tem mais quantidade de fósforo. Então, sempre prefira esses fertilizantes que tem aquele número do meio, sabe o NPK? O número do P, o do meio tem que ser o maior. Então são aqueles fertilizantes mais ricos em fósforo que vão sempre ajudar mais as rosas do deserto a florescer. Então adube a sua planta. A periodicidade vai variar do tipo de adubo que você escolher. Tá? Então tem adubos que recomendam a adubação a cada 15 dias, tem adubos que a cada 3 meses. Depende do tipo de adubo. Procura aí o adubo, vê as instruções de uso e vai adubar suas rosas do deserto. Aí uma coisa importante é salientar, se você adubar demais em excesso, você também vai ter problemas para sua planta florescer, tá? Então segue direitinho aí as recomendações do fabricante do adubo que você encontrou, daquilo ali para baixo, nunca para mais, porque o excesso também impede a floração. Uma outra coisa tão simples que muita gente peca é a rega. Se você faz a adubação certa, fornece o sol, a planta, para ela absorver os nutrientes que estão aqui, ela precisa de água. Se não tiver água aqui, se está o substrato sempre seco, a raiz ela não vai absorver os nutrientes. A planta pode estar bem adubada aqui, mas ela não vai absorver porque não tem água.
Então o nutriente ele só entra na planta quando ele está diluído em água e aí ele entra pelas raízes, tá? Então se você rega escassamente a sua rosa deserta, caindo naquele erro de que achando que rosa deserta não gosta de água, então você vai ter esse problema também. Então a regra é sempre essa, você vai regar sempre quando esse substrato estiver seco. Tá seco o substrato? Então não deixa passar mais de 24 horas esse substrato totalmente seco. Joga água ali nas suas plantas que elas vão agradecer. Aí você pode estar falando, professor, eu faço tudo isso e as plantas ainda não florescem. Aí você pode fazer estresse para ela, tá? Você pode fazer algo diferente do que você usualmente faz e aí causar esse estresse nela. Por exemplo, você aduba aí a cada 2 meses. Então suspende essa adubação. Você rega todo dia, ou dia sim, dia não, suspende a rega durante uma semana, né, ou 15 dias. E aí, quando passar esse tempo aí, desse estresse, você retorna a rega, vem com a adubação rica em fósforo, e você vai dar um choque nela. Aí você suspende de novo e fica dando esses choques de estresse nela, e esses estresses podem estimular a floração. É uma dica de ouro, tá? Um outro estresse que você pode causar é a própria poda. Você faz a poda, ela vai se ramificar mais, não deixa de ser um estresse para ela, o corte dos galhos, e a poda também pode estimular esta floração mais abundante. Mas tem um outro fator que domina tudo isso, que pode ser o caso daí das suas plantas também, tá? Que é o fator genético. Gente, olha, sempre vai ter rosas do deserto que não vão florescer em todas as épocas do ano. Então, olha, aqui eu tenho algumas que estão floridas, outras não. Tem muita planta aqui que não está florida, tá? Então você tem que entender isso, que cada planta é individual. As rosas desertas elas são muito hibridizadas, muito misturadas, então elas vão ter diferenças no desenvolvimento. Não vai ter um padrão assim, tá? A não ser que sejam um monte de plantas com o mesmo enxerto. Mas geralmente plantas de sementes, cada uma vai ter um tempo diferente para ela florescer, tá? Então tem plantas que florescem o ano inteiro, tem plantas que florescem uma época do ano, tem plantas que depois da germinação de sementes podem germinar só depois de 5 anos de vida, acontece, tá? Então tudo são questões genéticas e aí você faz tudo certinho, tudo ok, como manda o figurino, como o professor Hermes Cassiano ensina. E aí você tem muitas rosas do deserto floridas, mas você tem aquelas ali que não florescem, tenha paciência, tenha calma, respeita o tempo dela. Segue cuidando dela com carinho, que com o tempo, mais cedo ou mais tarde, ela vai florescer. Então acontece muito que você tem rosa do deserto que tem uma genética que é diferente e ela acaba demorando mais para florir. Isso também é normal, gente. A planta ela não florescer também é normal, porque está na genética dela, então pode ser isso também. E não adianta, se é uma questão genética, não adianta a gente tentar forçar, tentar estimular, acaba prejudicando a planta e você não vai atingir o seu objetivo, tá bom? Então repara nas suas plantas em geral. Então você tem ali muitas plantas floridas, mas tem aquelas ali que demoram mais, que insistem em não florescer. Eu tenho aquela ali que eu tenho desde mudinha e nunca floresceu. É normal, tá? Não é algo anormal ou algo errado que você esteja fazendo aí com as suas plantas. É simplesmente a genética dela. E aí você entendendo isso, você passa a curtir mais esse cultivo, porque você vai cuidar daquela planta, vai seguir observando o desenvolvimento dela e um dia ela vai te surpreender, tá? Então tenha essa paciência. Existem algumas espécies de rosas do deserto que só florescem depois de 6 anos de vida. Sabia disso? E muitas vezes esse gene dessas espécies está permeando as plantas que estão por aí no seu jardim. E aí essas plantas podem demorar mais a florescer, principalmente essa primeira floração. Acontece, entenda isso. Siga cuidando com todas as dicas que eu te passei aqui e seja feliz com as suas plantas, tá bom? Pare de se frustrar. E aí, você tem rosas do deserto aí que não florescem de jeito nenhum? Conta pra mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir e compartilhar à vontade, tá? Me segue no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.